Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta, mais uma semana pela frente. Vamos aí mantendo o otimismo com os pés no chão, porque também tem muitos motivos de angústia. E hoje a gente trouxe para conversar com vocês a analista do Sebrae, Karina Ferraz. Ela vai falar principalmente sobre um guia do candidato que vai ser lançado pelo Sebrae e traz informações e assuntos relacionados aos candidatos empreendedores. Mas muito melhor para falar sobre isso do que eu é a Karina, que ela é graduada em Direito, tem MBA em Gestão em Pessoas e Liderança, Gestão Pública Municipal e tem, enfim, pós-graduação em Docência e Ensino Superior. Então, nós estamos aqui para aprender com ela, que tem muitas outras formações aqui, mas a gente não pode ficar o dia inteiro lendo aqui as grandes atribuições da nossa amiga. E o Sebrae também tem nessa iniciativa o apoio da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, tem Frente Nacional dos Prefeitos, ou seja, muita articulação na sociedade em defesa do empreendedorismo, né? Então, Karina, seja bem-vinda, tá, ao nosso botequim. E aqui a gente fala de coisas sérias de uma maneira informal. Boa semana para você, seja bem-vinda. Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo essa pauta que é tão importante aí, né? Sim. O Sebrae lançou, na verdade, o Sebrae Nacional lançou mais uma edição do Guia do Candidato Empreendedor, uma oportunidade da gente colocar a pauta do empreendedorismo nos planos de governo desses candidatos. Essa publicação, ela vira, após agora a eleição, um guia de implementação desse plano de governo. O Sebrae tentando colocar a questão do empreendedorismo, da potência e da necessidade de apoio aos pequenos negócios em uma agenda pública, sobre um aspecto que é muito relevante e está mais relevante ainda quando a gente fala desse momento que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, e não é diferente no nosso estado. Então, assim, falar de desenvolvimento local é uma discussão que ela é para ontem. Então, assim, a pandemia traz isso também. Então, que os gestores públicos eleitos possam incluir nas suas agendas a pauta do desenvolvimento local. Não que infraestrutura, saúde, segurança não sejam prioridades, não sejam importantes. Mas a gente está em um momento que discutir emprego e renda é fundamental. Você falou rapidamente aí sobre a questão da perda de postos de trabalho. A gente traz um dado que, pelo menos no último trimestre, a gente perdeu mais de 500 mil postos de trabalho. Onde é que estão essas pessoas? Então, a gente precisa sensibilizar os gestores públicos, não só para que essa pauta ela entre no plano de governo, mas também em uma proposta de implementação. E o Sebrae está aqui para isso, para auxiliar esses gestores públicos na implementação dessa agenda, uma agenda do bem, né? Que é a agenda do desenvolvimento local, substancialmente dentro da localidade. Sim, e é muito bom esse enfoque, assim, do ponto de vista de uma agenda pública, né? Porque fica para depois das eleições, é uma política mais de Estado do que de governo, né? E, enfim, é um tema muito amplo. Eu vou, mais uma vez, começar com a Alana perguntando, porque ela sugeriu a pauta enfim, Alana, é contigo. Karina, eu queria saber o seguinte, o guia ele dá algumas diretrizes para os prefeitos eleitos e vereadores, quer dizer, orienta como eles podem estimular o empreendedorismo nos seus municípios? Perfeito, Alana, é exatamente isso. O guia, ele é um elemento prático, na verdade, ele congrega uma série de ações que já foram implementadas, na verdade, em vários municípios do Brasil, são políticas bem-sucedidas, já reconhecidas, então a gente elenca em 10 grandes ideias, 100 passos para que esses gestores públicos brasileiros, mas dando aqui um pouco mais de ênfase
aos gestores públicos fluminenses possam implementar. Então, vai desde o processo das compras públicas, então, como fazer, quem pode ajudar, qual é o papel do SEBRAE nessa agenda e de outras entidades também. É um organismo muito vivo e a partir de experiências já realizadas, assim. O guia, ele está a gente trabalha com guia há 12 anos, então, desde 2008, a gente vem com essa agenda, tentando colocar questões práticas e de fácil implementação na agenda do gestor público. Esse é o objetivo do guia, assim, de muita praticidade. Uhum. E que outros temas vocês abordam no guia? Além das compras públicas? A gente começa, Alana, falando da geração de emprego, da necessidade de inclusão dessa pauta do desenvolvimento econômico na geração dos postos de trabalho, construindo principalmente uma parceria com o setor produtivo dentro do município. Apostar no desenvolvimento econômico não é uma agenda que venha a requerer investimentos financeiros, muito pelo contrário, a gente fala muito em articulação, que o gestor possa dar atenção para essa pauta, mas alicerçada a outras entidades. A gente não espera que o desenvolvimento econômico aconteça no âmbito da prefeitura, muito pelo contrário, ela acontece no município vivo. Então, é importante que o gestor possa ter essa percepção, reunir esforços com outras entidades, com outros agentes, justamente para que esse desenvolvimento ele se reverbere dentro do município. Então, a gente sempre diz o seguinte, não custa caro apostar no desenvolvimento econômico, é o contrário, o desenvolvimento econômico é que traz recurso para dentro do município. Por que não falar para o gestor público, já que a gente está falando de geração de emprego e renda, em facilitar o processo do alvará para a construção civil? A gente sabe que a construção civil é um dos setores que mais emprega. Então, como é que a gente pode auxiliar esse gestor nesse sentido? Que tipo de facilitação existe hoje que a legislação já nos assegura? Então, ajudar também nesse processo de facilitação. Aí eu estou falando também de mobilização de lideranças. É importante que o prefeito, o gestor, a prefeita, a vereadora, o vereador, possa conhecer quais são as lideranças do meu município. A gente hoje está falando de uma pauta muito inclusiva. Essas decisões elas devem sair do gabinete e passar a ser decidida em âmbito municipal. Isso é muito importante. Vamos falar de uma construção coletiva, onde se constrói de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso é muito importante. Apoiar o empreendedor local. Então, assim, se ele hoje ainda não está formalizado, vamos reconhecer quem são essas pessoas, quem são esses informais e qual é o papel que cabe à prefeitura nesse processo de formalização. O guia traz alguns exemplos de como facilitar esse processo, de como reconhecer, de como buscar parcerias para essa formalização. Vamos falar de desburocratização. Quais são os entraves que eu, enquanto prefeito, gero a esse empreendedor? O empreendedor não tem que perder tempo com burocracia, ele tem que perder tempo com o negócio dele, com o processo de gestão, investindo, ganhando tempo, a gente não fala perdendo tempo, mas ganhando tempo no negócio dele, se capacitando os seus funcionários, buscando inovação, buscando acesso a tantos recursos. Mas, infelizmente, hoje ainda é uma realidade que parte do tempo do gestor é dedicado com burocracia. Então, assim, como é que a gente faz e estimula para que os prefeitos participem desse processo? Vamos inverter um pouco essa pauta. E a gente traz também no guia alguns exemplos muito simples, desde o processo de alvará, acreditar um pouco na boa-fé desse empreendedor. Vamos fazer uma fiscalização primeiro de orientação e depois de punição. Vamos entender que, de fato, as pessoas podem desconhecer alguns trâmites. Então, assim, é importante a gente também implementar algumas políticas que já existem e que muitas vezes elas não são implementadas por falta de conhecimento ou de incapacidade técnica, mas aí também está aqui o SEBRAE para auxiliar esses gestores públicos em um processo de capacitação dos seus agentes, buscando, se não for uma ferramenta própria do SEBRAE, outras entidades. Eu acho que é uma via de mão dupla e que hoje, com certeza, eu posso te assegurar, Alana, que a gente só constrói desenvolvimento econômico alicerçado em boas parcerias, numa cooperação com outros municípios, inclusive, o desenvolvimento acontece dentro do município, mas, sobretudo, em uma realidade territorial. Então, assim, eu tenho municípios limítrofes que precisam também desse apoio, por que não conversar com o meu município vizinho e propor
ações coletivas, ações conjuntas, é um pouco do que a gente vai encontrar no guia, que depois a gente imagina que venha a ser, né, uma bíblia de implementação desse gestor eleito. Perfeito. Randolfo? Vamos lá, Karina. Eu estou lembrando o SEBRAE, quando foi criado, foi em 72, se não me falha a memória. Foi em plena ditadura, né? Tinha um AI-5 pela frente. E os programas que foram colocados naquela época eram bem diferentes dos que são hoje, né? Eu lembro, essa discussão passou pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, pelo Clube de Meteorologistas, pela Federação de Comércio, essa coisa toda. Em primeiro lugar, você falou de questões... no Brasil são 5.570 municípios. Esse guia é regional, é só para o Rio de Janeiro, ele é nacional? Ele é um guia nacional. Ele é um guia nacional e congrega boas práticas do Brasil todo. Quando você fala de empreendedorismo, a gente pega as disparidades que tem municipais no Brasil. Nós temos 3 municípios com menos de 1.000 habitantes. 3 municípios. Um absurdo. E o prefeito desse município se não me falha a memória, é Serra da Saudade, Minas Gerais. Ele não é pecuarista, ele já está no 4º mandato como prefeito. Então, o guia aborda esse tipo de assunto. Como é que é a formação? Como é que um candidato para a prefeitura, se entra a parte ética, se entra a parte econômica, quais são as partes que vocês levam em consideração sobre isso? Então, o guia, como eu falei, ele tem um aspecto nacional, né? Aí cada estado faz dentro da sua UF essa leitura dentro respeitando as vocações regionais, que isso é muito importante, e a realidade local de cada município. A gente aborda uma série de temáticas no guia, e uma delas é a capacitação contínua e continuada desse gestor público. Você trouxe um exemplo maravilhoso, assim, é de um município muito pequeno, que possivelmente deve ser o maior empregador do município, ele deve ser o maior CNPJ do município. 6 secretarias do município. Ele deve ser o maior CNPJ, ele deve ser o CNPJ com maior receita. Então, assim, como é que a gente também articula isso, Rodolfo? Tentando diversificar, diversificar essa matriz econômica desse pequeno município, que é possível, mas você só faz isso se, de fato, você conhecer qual é a potencialidade. Então, o guia também propõe isso, um diagnóstico dentro de cada município, para que a gente possa estimular o que o município tem de melhor. Aí a gente está falando desde um processo de um produto, de um processo, de um contexto histórico, tentar também trazer o que os municípios, independente dos seus tamanhos, tenham de potencialidade e capacitar esse gestor público. Eu estou falando, inclusive, do prefeito, então a gente tem programas exclusivos de capacitação para os prefeitos, para as suas equipes, para os secretários, dando ênfase aqui agora, porque a temática faz um pouco mais sentido, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, se não for esse nome, a pasta FIM, então, que possa se capacitar nessas novas temáticas, assim, porque municípios muito pequenos tendem a exercer um processo quase que rotineiro e menos inclusivo e menos pensando na questão do viés econômico. Então, assim, a gente aborda e traz alguns exemplos, sim, primeiro para você buscar a potencialidade de cada município e também para capacitar esse gestor público sob todas as esferas. Aí a gente também está falando da rede de agentes de desenvolvimento, buscar dentro do município um agente de desenvolvimento, existe legislação para isso. Que figura é essa? É a figura de um servidor que possa atuar de forma transversal com todas as secretarias. Uma coisa que a gente vem discutindo muito no âmbito da gestão pública é a questão das secretarias serem muito departamentalizadas e não se falarem. Então, assim, inclusive municípios muito pequenos, assim, o secretário de Desenvolvimento Econômico não fala com o da Fazenda não fala com o procurador, não fala com a equipe de compras. Então, assim, é importante que esse processo seja coeso. Quanto menor, maior, inclusive, assim, essa necessidade de uma atuação conjunta. Parece até rivalidade entre eles, né? Sim, muitas vezes sim.
E, assim, com rivalidade, a gente não constrói uma pauta comum. Então, assim, o que a gente também prega, e tem programas específicos para isso, é também buscar essa figura do empreendedor dentro do gestor público, assim, essa figura de ser um gestor público empreendedor. O que eu posso oferecer para o meu município e quais são as competências que eu preciso trabalhar, inclusive competências comportamentais. Então, a gente tem programas que tratam especificamente de competências comportamentais. Aí eu estou falando da minha capacidade de liderança, como é que eu exerço essa minha liderança enquanto time, como é que eu trabalho a questão do servidor concursado com o servidor comissionado. Então, a gente tem programas que tratam e que cuidam desse momento, assim. Não sei se eu te respondi. Quando eu falo da questão ética, por exemplo, no caso de um pecuarista ser prefeito, se ele vai orientar todos os programas econômicos da prefeitura dele para o interesse dele. Entendo. O ideal é que isso não aconteça, né? Que a gente estimule outras práticas. Aí a gente vai voltar àquela temática que eu falei um pouquinho antes, da diversificação da matriz econômica. Por menor que seja o município, a gente precisa envolver outros setores produtivos. Assim, esse diálogo com o setor produtivo é fundamental. Então, se nesse caso específico ele é pecuarista, a gente imagina e deseja que ele converse com outros setores da economia. Imagino que não deva existir só o setor da pecuária. Então, é importante que ele tenha esse diálogo. E também a gente trata de algumas questões éticas, faz alguns apontamentos em algumas metodologias que a gente tem, sim. E o guia também retrata isso. Perfeito. Eu estou te ouvindo, Karina, e lembrando aqui daquele movimento do desenvolvimento sustentável, que houve reuniões e tal, e se falava muito tinha um slogan, né, de pensar globalmente e agir localmente. Nessa época eu morava em Maricá e houve um grande movimento de comissões populares para discutir saúde, educação. Eu mesmo participei de um encontro da saúde. Isso é uma coisa revolucionária, que faz da democracia algo mais participativo, né? Isso é muito importante, que a gente está vendo agora um distanciamento da democracia das bases, né? Tanto da esquerda como da direita. Agora, tem o outro lado também que nos preocupa, e eu vou deixar isso para a nossa segunda etapa, que nós vamos pedir um intervalo aqui para nossos comerciais, que é a questão da redução do papel do Estado, né? Porque você espalhando para os municípios e tal, descentralizando, é uma coisa boa, mas precisa haver eu sei que o guia é nacional, né? Mas precisa realmente haver uma coordenação para que todos falem a mesma língua. Mas isso a gente vai voltar depois do intervalo. Eu queria lembrar os nossos ouvintes aqui de clicar no nosso canal lá no YouTube, né, Botequim Virtual. A Karina também está convidada. E no nosso site, botequimvirtual.com. Ali, nesses dois caminhos, vocês encontram os nossos programas. Tem programas antigos, programas mais atuais. E assim vamos tocando o nosso barco. Vamos, então, direto ao assunto, com a pergunta do Hélio. Oi, Karina. Eu sou aposentado do BNDES e, em algum momento da minha vida, eu trabalhei na área social do BNDES, que tinha muito dessas ações, né? Principalmente com a economia solidária, né? E com o microempreendedor. Agora, voltando a esse momento que nós vivemos hoje, estou dizendo que esse ano é totalmente diferente. Eu sou totalmente contra a eleição para prefeito esse ano. Por quê? Eu digo o seguinte, com todo esse problema que está acontecendo aí, economicamente, vai ser um desastre, coitados. Coitados dos prefeitos. Aí eu fico pensando assim, mesmo assim eles querem, tem esperteza nisso, tá? Mas eu só estou fazendo um preâmbulo. Para mim, eu adiaria todos os mandatos até a descoberta efetiva da vacina. Ali recomeça a vida normal no planeta Terra, né? Mas, não havendo isso, o que eu fico muito preocupado é com a queda das receitas dos prefeitos e das câmaras de vereadores. Aí eu pergunto, nessa frente de prefeitos, existe alguma iniciativa para brigar pela renda emergencial? A manutenção de uma rede, de uma renda emergencial nesse momento?
O guia, na verdade, ele não trata disso, assim, entendo seu questionamento, eu concordo, em parte, eu acho que a gente vai entrar em um momento às cegas. Eu acho que os gestores que vão assumir agora, no dia 1º de janeiro, vão entrar totalmente às cegas. A gente ainda está falando, eu particularmente não gosto muito de usar o termo pós-pandemia, porque eu acho que a gente está ainda no epicentro dessa pandemia. Então, assim, Bem acho. a gente não está falando de pós, a gente está estamos na pandemia. Então, assim, eu imagino que 2021 seja um ano muito difícil para o gestor público, assim, além dos aspectos sanitários, e que aqui não cabe nem essa discussão, eu nem tenho essa expertise para falar. Eles vão enfrentar questões muito duras sobre o aspecto econômico e social, aí voltando um pouco que você, colocando um pouco a sua pauta do social, é muito difícil. A gente já trouxe alguns números aqui em relação ao desemprego, à perda dos postos de trabalho. Possivelmente isso deve se acentuar, a gente vem em um processo aí de retomada das atividades, mas assim, muito lentamente. Então, isso vai se acentuar. A gente imagina que 2021 seja um momento muito difícil para o gestor público. Então, assim, o guia não trata necessariamente da questão do auxílio, a gente não pontua essa temática, até porque as temáticas são muito pontuadas em um paralelo de ações do SEBRAE. O que o SEBRAE, na prática, pode auxiliar o gestor público, mas, assim, a gente, de forma transversal, a gente bate muito e tenta pontuar muito a questão do emprego e renda, geração de emprego e renda. É só a partir do emprego, da geração de emprego e renda, que a gente acha que é um dos caminhos para a gente sair dessa crise que a gente está, e que eu acho que é a maior crise que o Brasil, o mundo está vivendo nos últimos 100 anos. Eu não tenho leitura suficiente para te dizer algo tão difícil quanto o momento que a gente está enfrentando e que vai enfrentar. Então, assim, não estou sendo pessimista, eu acho que só os dados estão aí para nos mostrar que os pequenos negócios vão enfrentar grandes desafios. Por isso que é tão importante que esse gestor público esteja consciente disso e que possa implementar um plano de governo exequível, alicerçado em articulação, em cooperação, sozinho não se faz mais nada. Então, assim, é importante nesse sentido. Eu não sei se eu consegui te responder, assim. Claro. Só para dar um reforço, que eu fiquei mais animado com tudo que você falou, na frente de prefeitos. Então, eu acho que essa frente é que poderia lançar um movimento para manter a renda básica, né? Para a sobrevivência deles. Né? Sim, é muito importante. É só esse final. A gente estimula muito essa atuação consorciada dos municípios, assim, que pautas que sejam comuns a determinados municípios, a determinados territórios, elas sejam encabeçadas e levadas para Brasília, em um aspecto de discussão um pouco mais forte, mais consolidado. Assim, acho que o município sozinho, assim, não vai muito longe, ele vai rápido, mas não vai longe. Tem que ser frente. Tem que ser, eu acho que se você quer ir longe, você tem que ir de multidão. Então, assim, eu acho que essa discussão ela pode vir a ser encabeçada, de repente, por um conjunto de prefeitos, de gestores, sim, não acho que seja difícil. Fica a sugestão desse reforço nessa frente, nesse momento. Sim. Obrigado. A gente vai levar para as entidades municipalistas. O Rodrigo é o próximo a perguntar, mas eu tenho só uma indagação que é um pouco decorrente da pergunta do Hélio, eu vou aproveitar aqui rapidamente. É que, paralelamente a essa questão da pandemia, o mundo já vive um processo também de desindustrialização, né? Muito acentuado. E parece que, pela divisão do trabalho, aí, a China ficou com a fábrica. Então, isso gerou um impacto aqui no nosso país, que ele vive uma desindustrialização até muito mais acelerada do que outros lugares do mundo. E aí, justamente, essas pessoas que estão desprotegidas agora, talvez elas possam ser a salvação, né? Desenvolvendo novas atividades, economia criativa, tem agora esse apoio da Lei Aldir Blanc. Então, eu complementando só o que o Hélio falou, se não existiria um plano justamente para garantir uma renda mínima para essas pessoas, como se fosse uma bolsa mesmo, não do estilo Bolsa Família, mas como se fosse uma bolsa empreendedorismo, bolsa cidadão, ou como uma bolsa de universidade, que a pessoa recebe um apoio para se qualificar, para entrar nessa nova realidade, né? Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso para passar para o Rodrigo. Tá.
Rogério, o guia ele está alicerçado em 10 ideias, e a ideia número 7 diz respeito à qualificação de quem mais precisa. Então, esse item é o item que a gente chama assim, qualifique quem mais precisa. Quem são essas pessoas? São os informais. Então, assim, buscar parceria junto aos CRAs do seu município, tentar tirar esse pessoal da informalidade, entender quais são as demandas, é um pouco sobre isso, realizar parcerias com entidades aí do Sistema S para qualificação profissional, por criar programas de requalificação, aí a gente está falando um pouco daquela que a gente saiu antes do comercial, que você pontuou, para as questões mais ligadas à tecnologia. A pandemia também trouxe esse movimento, a necessidade de novas habilidades. Então, assim, é importante que esse pessoal menos favorecido também tenha esse acesso. Então, é importante que o gestor público tenha esse olhar para quem mais precisa nesse momento e buscar parcerias sólidas para implementar essa política. Perfeito. Seu Rodrigo, é contigo. Vamos lá. Karina, eu gostaria de saber se esse guia ele faz uma triangulação entre prefeitos e empreendedores, com o SEBRAE mediando, no aspecto, em 2 aspectos. Faz uma triangulação com a legislação. No aspecto, perdão, está um barulho aqui, mas espero que vocês estejam ouvindo. Num aspecto, nós sabemos que o empreendedorismo hoje também serve muito de maquiagem para o fim dos direitos trabalhistas de quem é contratado pelo empreendedor e também serve, infelizmente, de porta à corrupção. Então, se esse guia faz esse aspecto da garantia dos direitos trabalhistas, alerta aos prefeitos que a Justiça do Trabalho tem que ser comunicada, tem que ser mantida nesse jogo de empreendedor com o empregado, e também da Justiça no caso de o empreendedor não significa, aqui citando exemplos de OS, 1000, para lá de suspeitas, a retirar dinheiro público e partilhar entre os seus. Esse guia toca nesses assuntos? Ele não toca necessariamente sobre o viés das questões trabalhistas. A gente não invade essa seara, a gente não trata disso nesse documento. Mas ele converge, Rodrigo, para uma coisa que é muito interessante, que é a questão da transparência, né? Então, assim, você tem uma política de transparência na sua gestão, transparência e de gestão participativa. Na medida que você cria um conselho dentro da sua prefeitura, onde você envolve lideranças locais, você envolve terceiro setor, para atuar e discutir políticas de implementação, a gente imagina que essas questões possam vir a ser minimizadas. A gente também traz todo esse processo, esse arcabouço que a gente está falando, das dicas que são apresentadas no guias, elas estão alicerçadas em todas as legislações. Então, a gente também faz, dentro do guia, um depara com cada lei. Então, é possível fazer isso, prefeito, porque você está coberto pela legislação 123. O senhor pode fazer isso porque o senhor está coberto pela legislação que trata da liberdade econômica. Então, assim, a gente também tenta fundamentar sobre o aspecto jurídico as possibilidades para esse gestor. É um pouco isso. Em relação a esse aspecto da questão trabalhista, a gente entende que a transparência pública, o exercício de uma gestão mais participativa pode minimizar esses aspectos citados por você. Perfeito. Marina, quer perguntar? Sim, quero. Eu queria saber o seguinte, você falou que acho que 12 anos, né, que você já vem fazendo isso. Eu queria saber os principais resultados nesse tempo todo, o que foi mais importante nesse tempo todo? Vamos lá. O guia, como eu falei, ele é muito prático, ele vem e a gente coloca em cada uma das dicas um caso de sucesso de algum município que tenha implementado uma ou outra política que a gente está destacando. O primeiro movimento que a gente fala, assim, que é muito importante como resultado, é a lei geral, a lei das micro e pequenas empresas. A implementação dessa lei, desse marco legal lá de 2006, hoje uma realidade, uma obrigatoriedade, o apoio dos tribunais de contas na pauta da pequena empresa. Então, quando a gente diz que comprar da micro pequena, que o governo, que a prefeitura é obrigada a comprar da micro pequena empresa, porque existe um normativo que determina isso, isso é um ganho absurdo
em termos de geração de renda. Então, ter legislações atuantes em prol do empreendedorismo é um exemplo de grande resultado, de grande alcance. Política pública não é algo que tenha um resultado tão imediato. A gente fala muito de resultado de longo prazo, né? Até porque buscando um pouco mais a questão da sustentabilidade. Então, a gente tem exemplos de diversos municípios no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro, de políticas em favor dos pequenos negócios que têm reverberado em geração de emprego e renda dentro do município. Esse é o principal ganho que eu vejo. Assim, tem uma política pública independente do prefeito, mas uma política pública séria, implementada, que possa se converter em emprego, em geração de recurso para aquela localidade. Esse é o maior ganho e a gente tem vários exemplos no Brasil e também no Rio de Janeiro. Perfeito. Randolfo ou Luiz Antônio? Quem vai? Abre o microfone, Randolfo. Karina, realmente o guia, você está nos deixando bem claro de que ele é um guia muito mais de gestão do que qualquer outra coisa, né? De como uma pessoa eleita pode comandar a sua cidade, seu município. Mas agora o que me deixa mais complicado é o negócio de transparência. Você falou em Tribunal de Contas. Não são todos os municípios do Brasil que têm um Tribunal de Contas municipais. Realmente é um negócio meio confuso. Vou voltar novamente ao caso lá de Serra da Saudade. Uhum. Então, existe uma orientação, por exemplo, criação de prefeituras. Eu peguei lá, você tem uma Secretaria de Administração, Agricultura, Assistência Social, Comunicação, Cultura, Educação e Esportes. Uma Secretaria de Esporte para um lugar que tem 782 pessoas morando é um negócio meio complicado na minha cabeça. Então, essa orientação, vocês passam para eles, a questão trabalhista que o Rodrigo falou, praticamente o empreendedor é o município, numa cidade como essa. Então, as questões trabalhistas têm que ser resolvidas com a prefeitura. E como é que fica essa questão de transparência e realmente de aceitação? Haverá uma cobrança posterior? Sim. Na verdade, vamos lá, só sobre o aspecto da transparência. Tem uma legislação que trata, um normativo que trata sobre isso. Então, a gente, enquanto instituição de fomento, a gente apresenta a legislação, oferece apoio na implementação, mas nós não somos órgão de fiscalização. Mas é óbvio que todo o nosso trabalho está alicerçado em outras entidades. Assim, o guia ele não é uma produção exclusiva do SEBRAE. Então, a gente tem a Frente Nacional de Prefeitos, a gente tem a Associação de Tribunais de Contas do Brasil apoiando também. A Confederação Nacional de Municípios. Confederação também, apoiando a Confederação dos Municípios. Então, assim, é um trabalho que foi elaborado diversas mãos, que busca também, em cada uma das suas ideias, uma vertente específica. Então, a vertente da transparência está ali. Então, é importante que esse gestor público possa implementar políticas sérias, decisões alicerçadas em dados, e dados esses que possam estar transparentes para a população. É um pouco o estímulo que a gente faz, e explicando também as consequências da ausência de transparência. Então, assim, é importante que o processo de compras ele esteja transparente no site da prefeitura, é importante que o processo de contratação desses fornecedores esteja transparente, que os editais de compras estejam transparentes, que a folha salarial esteja transparente. Então, assim, tem legislação que rege tudo isso. Então, nosso papel, enquanto também instituição de fomento, é demonstrar, capacitar e apoiá-los, assim. Então, e explicar também a que eles estão suscetíveis em caso de descumprimento. Então, assim, esse é um pouco o papel do SEBRAE. A sua segunda pergunta foi, desculpa? Bom, era com relação ao Tribunal de Contas Municipais, como é que poderia ser resolvidas essas questões? Então, nos municípios onde não há Tribunal de Contas Municipal, eles são aferidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, cabe ao Tribunal de Contas do Estado fiscalizar as contas dos municípios. De fato, o que você coloca é uma realidade. Assim, não conheço um município citado, mas existem tantos outros no Brasil que a gente, como eu já vinha falado, em função até do tamanho populacional, é quase que o maior empregador, e isso é um grande gargalo. Assim, dificilmente, se a gente não tentar identificar uma potencialidade, tentar diversificar a matriz econômica daquele município, todas as questões de foro
social e econômicas terão que ser regidas pelo gestor público. E a gente acha que não é isso que deve acontecer, muito pelo contrário. Esse processo precisa ser articulado com a sociedade civil. Luiz Antônio. Pessoal, olha só, doutora Karina, eu quero fazer uma pergunta sobre o guia, né? Em função de uma constatação que essa eleição agora ela está sendo realizada após ter sido solucionada falhas estruturais muito sérias, não é? No caso, era a garantia das mulheres terem direito, as candidatas mulheres terem direito à verba partidária, a verba do fundo eleitoral, e agora os negros, as candidatas negras e os candidatos negros. Isso ali já deveria ter sido feito há muito tempo. E a outra é que é uma realidade uma análise mais da política e da política eleitoral mesmo. Na eleição passada, muitos candidatos que eram da política tradicional diziam que não tinham nada a ver com a política tradicional. E agora, na minha visão, isso aí já está começando a se dissipar. Essa realidade atual prejudicou na elaboração desta edição do guia? Não prejudicou. Volto a falar, o guia está alicerçado em práticas bem-sucedidas, premiadas, que foram validadas pela população, que foram validadas, na verdade, as iniciativas que a gente ilustra como destaques, elas são resultado de uma premiação que o Sebrae faz junto com outras entidades, que é a premiação do Prefeito Empreendedor. Então, assim, essas políticas já foram, de certa forma, validadas por essa sociedade. Não entendo assim, como essas questões possam vir a manusear o guia, alguma coisa nesse sentido. Não interfere. A minha outra pergunta eu vou usar um caso real, efetivo, né? Uhum. Agora, em função da pandemia, 2 municípios que foram Niterói e Maricá, eles se ofereceram usar a verba que eles recebem dos royalties do petróleo para ajudar na criação de um hospital de campanha no município vizinho, município de São Gonçalo. E eles fizeram isso antes mesmo do governo do Estado se manifestar e atuar de fato. Foi uma iniciativa direta de 2 prefeitos em relação ao 3º prefeito. Não é? Isso é prova que, quando há primeiro, vontade política, mas também a identificação de prioridades, isso também facilita nessas atitudes, não é? Efetivas. Não, perfeito. O guia, ele trata muito, aí eu acho que é o item 9, a gente fala do incentivo à cooperação, seja ela entre gestores, entre empresários, né? Então, assim, algumas políticas, elas são inacessíveis para determinados empresários sozinhos, mas fazem sentido se a gente conseguir convergir um número maior de empreendedores. Aí eu estou falando de acesso a crédito, eu estou falando de uma central de compras, de determinados escoamentos de produtos. Então, sozinho ele não consegue, mas dentro de um movimento maior de cooperativismo, né, ele pode ter acesso a determinados segmentos e determinados serviços. O mesmo se reverte nos municípios, essa lógica é a mesma. Então, assim, determinados serviços não fazem sentido serem efetivados exclusivamente por um único município. Eu estou falando, inclusive, de economicidade, assim, você se reunir com outros, de forma consorciada com outros municípios, além de ter um serviço de maior qualidade, eu posso estar economizando também. Eu estou falando de consórcios de saúde, eu posso estar falando de políticas de compras, de uma série de fundamentos. Isso não é muito novo, tá? Não o tema no Brasil, mas o processo de implementação.
A gente ainda vê muita coisa da questão da saúde, mas existem outros tantos consórcios que podem ser implementados. Não é uma prática, de um modo geral, do brasileiro se associativar. Não é, muito menos do fluminense. Então, assim, essa é uma política que a gente quer implementar e que a gente vem falando de forma constante. A importância de você atuar de forma colaborativa e consociada com outros municípios também. Aí aqui fazendo um paralelo entre o empreendedor, né, e o gestor público. Ele também pode e deve atuar sob a ótica de uma região. Esse é o olhar que a gente imagina. A gente utiliza muito uma máxima que moro no município, mas eu vivo na região. Então, assim, esses benefícios dos municípios vizinhos, dos municípios limítrofes, eles, invariavelmente, eles vão repercutir sob a ótica do meu município. Então, é importante que a gente possa também quebrar isso, é muito difícil. Eu sei essa máxima da competição de um prefeito com outro prefeito, de um município com outro município. Então, assim, o que a gente tenta fazer, como eu falei, por meio de ações práticas, é mostrar os resultados que acontecem quando você atua de forma coletiva, os benefícios que isso gera para o município. Não, e nesse caso específico, não é? Uhum. Se os dois municípios, veja que cada prefeito é de um partido diferente do outro, não é? Mas se eles não tomassem essa iniciativa, a população de São Gonçalo é a segunda maior do estado do Rio de Janeiro. Se eles não tomarem iniciativa, os sistemas de saúde desses municípios mais próximos seriam prejudicados diretamente, em decorrência, não é, de uma falta, de uma superlotação do sistema público de saúde. Sim, sim. E aí a gente volta a falar da questão do empreendedorismo do prefeito, da figura do prefeito também ser empreendedor. Então, além de eu estimular o empreendedorismo dentro do meu município, é importante que o gestor possa desenvolver essa competência de ser empreendedor, de buscar um comportamento e uma atitude empreendedora. Então, assim, inovar sempre, buscar soluções sempre, obviamente, todas elas alicerçadas em marcos legais, sem ferir nenhum ordenamento jurídico, mas, assim, inovar sempre. Essa é uma política que a gente incentiva bastante. E a gente só inova fazendo diferente, né? Exato. Estou te ouvindo, Karina, lembrando assim, espero que o Sebrae não se esqueça dos botequins, né? É uma forma clássica de empreendedorismo. Sim. Mas eu me lembro também de uma matéria que eu fiz há muitos anos, eu acho que eu posso citar dados errados aí, precisos, mas parece que foi o próprio Sebrae que fez um mapeamento do Brasil por regiões econômicas. Então, essas regiões, elas extrapolam um pouco os limites do município e dos estados, né? Se não me engano, são 188 regiões. E quando a gente vê um estudo bom como esse, isso tudo que você está falando aí, por trás disso está a ideia do planejamento, né? Você vai, um mapa e tal. Não se faz desenvolvimento sem planejamento. E aí o papel do Estado é fundamental. Eu acho importante a gente ter isso em mente, até por políticas de Estado, não apenas políticas de um eventual mandato, né? Para que o Brasil possa ter isso. Mas a gente também está encaminhando aqui para o final do programa. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. A Alana tem mais uma. Ok. Karina. Também. Randolfo tem mais uma. E Alana? Me diz uma coisa, nesses 12 anos do guia, o Sebrae identificou assim diferença entre ações de gestores públicos do sexo masculino e feminino? Não tem diferença nenhuma. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem poucas gestoras, poucas prefeitas, poucas vereadoras, né? Então, a gente acha que a gente quer mais, e a gente estimula cada vez mais. Toda vez que a gente conversa com a prefeita, com a vereadora, a gente tenta incluir essa pauta. Não sei te dizer, assim, não, até pelo número que é maciçamente injusto e masculino, mas a gente faz essa análise, assim, a gente tem muitas prefeitas empreendedoras, muitas prefeitas que com um pouco mais de sensibilidade conseguem também implementar
pautas mais inclusivas, inclusive no estado do Rio de Janeiro. A gente sempre fica mapeando assim, essa política inclusiva da mulher, inclusive nos prêmios, nas ações, e tenta divulgar. Eu vou voltar aqui à questão do seu trabalho de vocês. Ele não é diagnóstico, é de procedimentos, não é isso? Uhum. Agora, vocês, quando vão fazer um programa nesse sentido, vocês já têm conhecimento daquela prefeitura, vocês já têm um conhecimento prévio? E a outra coisa, como é que está, qual é o conceito que vocês dão para empreendedor? E, por último, existe um trabalho também com a parte legislativa de cada município, um trabalho conjunto com os vereadores? Sim. Vamos lá, vou falar da primeira pergunta. Sim, tem a ver com planejamento. Então, quando a gente entra num município, aí a gente tem um programa específico que cuida disso, que se chama Cidades Empreendedoras. A ideia do Cidades Empreendedoras é levar esse conceito de uma gestão participativa, ampla, alicerçada em dados dentro do município. Então, quando a gente entra no município, é importante que a gente tenha acesso a esses dados. Então, o Sebrae tem uma matriz, uma plataforma, na verdade, que congrega dados de todo o Brasil, e a gente faz aqui o uso da base do Rio de Janeiro, que se chama o Data Sebrae. Um portfólio maravilhoso, né? Isso, né? Um portfólio maravilhoso, então é importante que a gente faça esse primeiro diagnóstico. É óbvio que a gente vai primeiro com as nossas impressões técnicas do que é do cenário socioeconômico do município, qual é o PIB, qual é o número de população, qual é o mapeamento das lideranças, isso tudo a gente também já leva quando a gente vai para o município. Mas o primeiro momento que a gente faz é um diagnóstico interno, onde o gestor público, junto com os seus secretários, precisam participar dessa análise. Então, estou falando de dados que vão além do que o Data Sebrae nos mostra. Então, eu estou falando de dados, qual é a política de compra efetiva. Não adianta o senhor me dizer que compra 70% da agricultura familiar, que o senhor compra do micro e pequeno empreendedor. Me mostra essa comprovação. Então, a gente vai em cada um desses aspectos, que vai desde o processo de desburocratização, e muitas vezes a gente se depara com alguns municípios que acham que fazem mais do que efetivamente fazem, que não conseguem comprovar, ou que estão fazendo errado, por total desconhecimento da legislação. Então, a entrada dentro do município por um programa de capacitação como esse que eu falei, ele é totalmente baseado em um planejamento técnico. Primeiro, com os dados que a gente tem, que o Sebrae tem na sua base de conhecimento, e também do diagnóstico que é feito com o prefeito junto às suas principais secretarias, para identificar se, de fato, a compra é feita, se existe legislação, se há incentivo, se há mapeamento de lideranças, se há uma cultura de empreendedorismo nas escolas. Eu não falei disso, mas é super importante que a gente possa incluir o empreendedorismo nas escolas, falando sobre a ótica do município na educação de base. Então, é importante que esses gestores e que os professores sejam capacitados nessa temática, independente se esse aluno amanhã vai ser um empreendedor ou não. É importante que ele tenha essa competência de ser, a competência e a atitude empreendedora. Aí você me perguntou qual é o conceito de empreendedorismo. O conceito está alicerçado muito no quem quer fazer, sair um pouco da cadeira e fazer o diferente. Esse é um conceito que a gente utiliza muito, independente dele estar formalizado ou não. Então, assim, eu posso ser empreendedor e não estar formalizado, e eu posso ser um empreendedor formalizado. O que a gente faz enquanto Sebrae, e o que eu imagino que a grande maioria da população conheça, é essa migração, transformar os informais, tirar da formalidade essas pessoas, para que esses empreendedores possam contribuir efetivamente, ter acesso a uma série de benefícios a partir da sua entrada no mercado da formalidade. Perfeito. Lembrando aqui do rascunho da Bíblia, que hoje diz que os últimos serão os primeiros, né? Quem sabe a gente vai ingressar numa nova era, que o desenvolvimento vai ser puxado exatamente a partir dos excluídos, dos informais, né? E sim, com isso a gente vai se encaminhando para o final do programa. Eu queria te agradecer muito, porque a gente está aqui mantendo um ótimo nível de entrevistas, e você brilhantemente trouxe um assunto que é muito sensível para todos nós. Nós temos ouvintes que são músicos, que são artistas, que são donos de botequim, ou frequentadores, pessoas que trabalham na economia informal, e o Brasil inteiro clama por isso, né?
Mas, passando a bola para você, para ouvir suas considerações finais, eu queria deixar um pouquinho um espaço aberto para o que você falou, que é o empreendedorismo nas escolas, né, que nós não perguntamos. Se você tiver também mais alguma informação sobre isso para acrescentar, nós agradecemos aí. Falando só um pouquinho do empreendedorismo, antes de agradecer a oportunidade, falar justamente isso, da importância da inclusão na grade das escolas, dessa temática do empreendedorismo. O empreendedorismo também se aprende de berço, e a gente tem alguns resultados, aí só puxando um pouco a questão dos resultados, que acho que foi a Marina que colocou, de exemplos bem concretos em relação à evasão escolar, como o empreendedorismo nas escolas ele favorece a redução da evasão escolar, a taxa de desemprego também desse município, porque esse aluno que está recebendo esse conteúdo de empreendedorismo, ele volta para casa diferente, então ele passa a discutir também com seu pai, com a sua mãe, uma política de novo negócio, de pequeno negócio. Então, a gente consegue reverberar também na diretora da escola, que a partir de uma política, de uma capacitação, consegue incluir os informais, consegue incluir os MEIs dentro dos pequenos serviços da escola. Então, assim, é uma política que se retroalimenta. Então, assim, de base, a gente consegue identificar diversos avanços em relação à política do empreendedorismo. A gente quer muito que isso se permeie, que isso se infiltre, principalmente nas crianças e nos jovens, né? Sair um pouco dessa cultura do concurso, sair um pouco da cultura de querer ser empregado. Então, vamos empreender também. Então, a riqueza do Brasil passa por esses empreendedores, os dados não mentem, assim, então vamos contribuir. Então, é um pouco isso que a gente fala. Eu queria muito agradecer o espaço aqui que nos foi dado, não só para divulgar o guia, mas principalmente para divulgar a pauta do empreendedorismo, sobretudo quando a gente fala da importância do gestor público incluir o desenvolvimento local na sua plataforma de governo. Então, assim, além agora os municípios que vão, os gestores que vão iniciar os seus mandatos no dia 1º, que eles possam procurar o SEBRAE, entender que o SEBRAE deixa aqui as portas abertas. A gente tem uma série de programas voltados para a gestão pública, no auxílio, na implementação de alguma dessas políticas que eu rapidamente mencionei aqui. Então, agradecer muito esse espaço e deixar o nosso site também à disposição, é o www.sebrae.com.br, o nosso 0800 também, que é o 0800 570 0800, caso os nossos ouvintes tenham aí mais dúvidas, interesses, então fica à disposição. Ok, muito obrigado. Atenção, todos os ouvintes, por favor, visitem o site do SEBRAE, principalmente os candidatos, né? Vamos lá colocar vamos entrar nessa nova era aí com o pé direito. O Brasil tem tudo para isso, né? Um povo extremamente criativo, né? Tem muitos assuntos ligados a esse tema. Eu também deixei de falar sobre a economia criativa, mas acho que já tivemos uma panorâmica muito boa. Então, a gente agradece a Karina, agradece ao SEBRAE esse esforço aí que está fazendo, que tem, com certeza é pertinente, e convidamos os ouvintes para a próxima semana. Vamos fechar o nosso botequim aqui. Nosso botequim tem muita mordomia, sabe, Karina? A gente só abre uma vez por semana, então podemos falar de trabalho, né? Todo mundo é gerente. Maravilhoso. Então, nós vamos em frente. Muito obrigado e sinta-se também uma frequentadora aqui do nosso espaço, tá? A porta está aberta. Agradeço o espaço. Sempre. Obrigado, pessoal. Cara. Até a semana que vem. Tchau. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.